fechando esse ciclo de envio missionário para a nação brasileira, voltando para os Estados Unidos, essa também é a última mensagem que eu vou dar. E o mais incrível, pensar de novo, que nós não combinamos nada disso, de que a fé delas já estava programada desde o ano passado. E eu até ia falar sobre outra pessoa e de repente clicou e eu falei, é sobre ela que eu vou falar de novo. E essa manhã eu quero falar com vocês sobre a fé de Maria de Betânia. A fé de uma mulher que tem muito a nos ensinar sobre como não ter dúvidas na vida cristã. Lucas 10, versículo 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz a ela que me ajude. E o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu essa boa parte, e essa não lhe será tirada. Feche seus olhos. Deus, nosso Pai, Tu és soberano sobre nossas vidas, sobre tudo o que acontece. E nessa manhã, estamos aqui posicionados diante da Tua palavra, envolvidos pelo Teu Espírito, pedindo a Ti que o Senhor ilumine os nossos olhos para ver, abra os nossos ouvidos para ouvir, dai-nos clareza em nosso coração para vivermos aquilo que o Senhor nos chama a viver pela proclamação da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa primeira vez que Maria de Betânia aparece nos evangelhos, de ordem cronológica, né? Quando nós vemos o ministério de 3 anos de Jesus, nós vemos ele passando por uma cidadezinha chamada Betânia, onde uma família mora lá. 3 irmãos moram nessa cidadezinha, nessa aldeia chamada Betânia, que são Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Lázaro, irmão de Marta e Maria. Parece, pela descrição bíblica, que Marta é a irmã mais velha. É aquela que está colocada como responsável pelos outros irmãos e geralmente as escrituras vão apontar ela como sendo a dona da casa. Então foi a casa de Marta. A casa, quem estava ali como ponto de referência era Marta, a irmã mais velha. Então Jesus entrou na cidade, entrou na casa de alguém que ele já conhecia, que ele já tinha relacionamento. Nós não sabemos em que momento da vida de Jesus essas pessoas entraram na vida dele e como ele se tornou amigo de Marta, Maria e Lázaro, mas pelo que os apóstolos falam a respeito desses 3 irmãos, eles já eram queridos da pessoa de Jesus. Então, quando Jesus foi à aldeia de Betânia, ele não tentou conhecer alguém para poder filar boia. Ele foi na casa de pessoas que já eram seus amigos, já se relacionavam com eles. Então Jesus conhecia muito bem a dinâmica da casa, quem eram os irmãos, quem cada um fazia. Mas o mais importante aqui desse texto é o que acontece no coração de cada um desses que estão na casa. Jesus senta na mesa e começa a falar sobre o Evangelho, começa a pregar o Evangelho dentro daquela casa. Não sabemos quantas pessoas estavam na casa, não sabemos quantos visitantes, quantos mestres da lei, quantos fariseus, saduceus e quantos eram só amigos que estavam passando por ali. A história de Lucas a respeito desse momento está focado nas 2 irmãs, como cada uma das 2 irmãs respondeu à presença de Jesus. Nós temos aqui agora o Messias prometido desde o princípio de Gênesis, aquele que viria para pisar a cabeça da serpente, aquele que os profetas prometeram que viria da parte de Deus para a libertação de Israel e levar o povo de volta à presença de Deus. A apresentação de Jesus aos homens por meio da boca de João Batista é de que este é o Cordeiro de Deus que remove os pecados do mundo. No batismo de Jesus a gente vê a declaração do Pai dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer.
E se a gente voltar um pouquinho a mais, a gente descobre que já estava declarado nos profetas de que ele era o próprio Filho de Deus, de que ele era o Adonai de quem Davi estava falando em Salmo 110. O Senhor disse ao meu Senhor, este que estava na casa de Maria e Marta, talvez até de maneira meio simplista, meu parça chegou, na verdade tinha um pouco mais, o crachá dele era um pouco maior do que simplesmente meu amigo, meu parça chegando na minha casa. Deus estava presente na casa de Maria e Marta. Deus em carne, Deus encarnado, o alvo de toda a existência, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, estava sentado na sala de Marta e Maria. Imagina só, o dia da visitação de Deus na casa delas. O que Lucas vai dizer é que Maria, a irmã mais nova, se assenta aos pés de Jesus e fica babando, ouvindo as palavras de Jesus. Marta incomodada, como toda irmã mais velha, incomodada com a irmã mais nova. Se você tem irmã mais velha, você sabe como é que é. Se você é irmã mais velha, você provavelmente não sabe o que significa, mas é porque você que é a chata, ou chato. Mas quem tem irmão sabe muito bem como é, né, Ramon? É aquela ideia, aquela dinâmica de você estar sentado no sofá assistindo televisão, ela vem, toma o controle da sua mão e muda de canal, e não tem motivo para mudar de canal. Coloca ela de volta. Não, eu que estou assistindo agora. Tipo, não tem motivo para você estar sendo chato. Irmão mais velho foi colocado pela parte de Deus para incomodar os mais novos. Essa é a minha teoria teológica. Eu sou o quarto. Não, tem uma que ficou a sobrinha ainda depois. Então imagina essa dinâmica onde Marta está preocupada, porque afinal de contas Jesus está lá. Jesus está na casa dela, então ela precisa mostrar a apresentação, coloca lá a mesa posta para Jesus. As panelas têm que estar areadas. Vai colocar aquele suplás com a etiquetinha da Rô para Jesus comer. Quem pegou, pegou a referência, né? O suplá, quem não pegou, não pegou. Enfim, colocou aquelas xícaras que só usa para visita chique, né? Todo mundo tem isso em algum lugar. Você coloca os pratos de plástico que você usa todo dia de lado, coloca aqueles pratos bonitos. Jesus estava na casa e Marta estava preocupada em dar o melhor. Marta não estava fazendo nada de errado, enquanto ela estava servindo com excelência. Marta não deve ser colocada como um tipo de vilã da história, porque ela estava servindo Jesus com aquilo que ela podia. Mas o que estava para ser mostrado do seu coração era de que ela estava dando mais importância em ser vista por aquilo que ela estava fazendo, do que ver aquele que estava presente. Ela estava dando mais importância de que Jesus olhasse para ela como uma serva incrível, do que ela mesma parar tudo para ver quem ela deveria estar servindo. E ela passa por Maria e ela dá aquele chutinho, vem me ajudar na cozinha, menina. E Maria, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. E aí ela vem para Jesus como uma irmã mais velha, querendo humilhar o mais novo, igual quando seu irmão chega para sua mãe, mãe, fulano fez isso, eu não fiz nada, velho, por que você está falando para a mãe? Só para te deixar encrencado no meio da história. Marta vem no meio da sala, cheio de visita, e ela diz, Jesus, se o Senhor é tão sábio, se o Senhor é tão incrível, será que você não percebeu? Maria, que devia estar me ajudando na cozinha, me ajudando a servir vocês com excelência, me ajudando a ser uma crente incrível aqui, mostrando para todo mundo quão justa, quão maravilhoso eu sou, está aí sentada, inutilmente, morgada, inútil aos seus pés. Será que isso não te incomoda, Jesus? Será que não te incomoda que ela tenha deixado o serviço para aproveitar sua presença? Jesus olha para ela, faz o que ele faz assim. Jesus, quando ele fala o seu nome 2 vezes, você pode saber, Pedro, Pedro, sabe aquela história? Marta, Marta,
Chamar o seu nome 2 vezes é praticamente te dizer: eu te conheço. Eu sondo o seu coração. Eu sei mais do que os outros sabem. Tipo assim, não adianta vir com essas palavrinhas desse jeito, não. Web. A mim você não pode enganar. Os outros te ouvem de uma maneira. Eu sei quem você é. E ele olha para Marta e diz: Marta, você está preocupada com tantas coisas. As coisas dessa vida, as preocupações da vida, como ele vai ensinar na parábola do semeador. A sementinha do evangelho caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram a semente do evangelho. A árvore cresceu, mas não está dando fruto porque as preocupações da vida estão sufocando a árvore. Marta, você está preocupada com aquilo que é secundário, Marta. Deus está presente na sua frente e você quer que Deus fique olhando para você, ao invés de você ficar olhando para Deus. Imagina os seres viventes lá, o ser vivente número 3, santo, santo, santo. Olha, ele olhou para mim, santo, 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 Senhor Todo-Poderoso. Olha como eu sou incrível, olha as minhas asas como batem diferente. Deus está sendo entronizado, Deus está sentado em um trono, se revelando a nós. E muitas vezes nós, com o nosso serviço, com a nossa disciplina, com a nossa leitura diária, com os nossos dízimos, com o nosso evangelismo, com a maneira que nós nos vestimos e nos portamos, com a maneira que nós vivemos a vida cristã, estamos jogando confetes para o alto, para que Jesus olhe para a gente e fala: Marta, Marta, como você é incrível. Maria, sai daí e vai ajudar sua irmã, porque ela é excelente. Olha que exemplo de cristã, que exemplo de mulher temente ao Senhor. Nós queremos ser vistos. Maria não estava nem aí para ser vista. Ela tinha encontrado uma beleza maior. Ela tinha encontrado um prazer mais alto. Ela tinha encontrado algo que era suficiente para ela. Ela não precisava ser vista e ela não precisava se defender ao ser encontrada nesse lugar de contemplação. Jesus diz para Marta: Maria escolheu a melhor parte e isso não vai ser tirado dela. Nós, em nossas vidas piedosas, nossas vidas cristãs, a nossa jornada de vida, muitas vezes nós somos tentados a viver uma vida de aparência, onde nós somos vistos como bons cristãos. E nós ignoramos a melhor parte. Nós ignoramos o fato de que Deus em Espírito habita no meio da sua igreja. Nós ignoramos o fato de Deus encarnado nos comprando e nos lavando por seu sangue. Ignoramos o fato de termos sido adotados como filhos para amarmos ao nosso Deus como Pai e sermos amados por Ele. E nós passamos a olhar para os nossos sonhos, para os nossos planos, para a nossa realidade como sendo o motivo de termos sido salvos pelo Senhor. Jesus me salvou para que eu fosse próspero. Jesus me salvou para que eu fosse um grande evangelista. Jesus me salvou para que eu fosse um bom líder de louvor. Jesus me salvou para que eu salvasse as nações. Não. Jesus te salvou para ter você para Ele. Jesus te salvou para fazer de você povo dEle. Jesus te salvou para que você contemplasse Ele e vivesse para o louvor dEle. Essa é a boa parte, que muitas vezes nós esquecemos. Mas a promessa de Jesus é de que toda vez que nós colocarmos os nossos olhos nele e decidirmos permanecer como servos e pessoas alcançadas por Ele, isso não vai ser tirado de nós. Isso não será um desperdício. Isso não será um motivo de escândalo. E uma coisa que acontece que é um exemplo para nós é de que quando nós escolhermos viver para o louvor da glória de Deus e não para o louvor da nossa própria alma, da nossa própria vida cristã, é que o próprio Jesus luta as nossas lutas. O próprio Jesus nos defende. O próprio Jesus nos justifica diante dos homens.
Os homens vão olhar para nós e vão dizer, lá vai ele de novo servir na igreja, lá vai ele de novo falar de Jesus no trabalho, lá vai ele de novo dar dízimo para a igreja, lá vai ele de novo ficar ouvindo podcast cristão, lá vai ele de novo vestido com modestidade, lá vai ele de novo sendo um exemplo de não sei o quê. O próprio Jesus é quem vai nos justificar no dia da glorificação do seu próprio nome, quando ele vier em glória. Mas Maria, essa não é a única maneira, no único dia que Maria aparece nas Escrituras. Tem uma outra história que Maria mostra exatamente essa devoção e essa fé, essa certeza de que Jesus é quem Ele diz que Ele é e que Ele vai fazer o que Ele disse que Ele vai fazer no pior momento da sua vida, na pior experiência, na escuridão da sua alma, o dia que seu irmão Lázaro morre. Abre comigo em João, capítulo 10. Eu vou ler bem rápido porque o texto é longo, e aí nós vamos conversar. Versículo 1. Então agora que a gente sabe que os três são irmãos, que os três moram em Betânia e que os três são conhecidos e amados por Jesus, esse texto vai fazer um pouco mais de sentido para você agora. Então imagina o que está acontecendo. Isso, de novo, já é depois do que aconteceu no conto, naquilo que Lucas nos contou. Versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente, parece? Oi? João 11? João 11 e o próximo é João 12, tá certo, eu escrevi errado aqui. João 11, versículo 1. Certo homem chamado Lázaro estava doente, parece um cara aleatório, né? Certo homem chamado Lázaro, quem que é esse Lázaro? Não sei, um certo homem. E aí ele continua explicando quem é o certo homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramara bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. João aqui está meio que dando um spoiler, nos nossos dias a gente chamaria de spoiler, porque ele ainda nem contou a respeito disso que tinha acontecido, ele só vai contar no próximo capítulo do seriado. Então ele meio que deu um spoiler, ela é a mesma que no próximo capítulo vai fazer isso. Tipo, pô João, deixa a gente chegar lá. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Mas ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. Mas por que ele não foi então quando ela chamou? Ele vira e diz, mas ao saber que adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. João está tipo, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Quando ele ouviu que Lázaro estava doente, Jesus não ficou nem aí. Jesus, tipo, beleza, vai ser para a glória de Deus, aleluia. E aí, vamos? Não, vai ser para a glória de Deus. Imagina você falar isso hoje. Não, vai ser para a glória de Deus, fica tranquilo. Maria, imagina Maria ouvindo essa resposta de Jesus enquanto Lázaro estava vivo e doente. Jesus mandou falar que ele não vai vir ainda não, mas que é para você ficar tranquilo que isso vai ser para a glória de Deus. Mas ele vai vir? Não sei. Mas ele vai ser curado? Não sei. Ele só falou que Deus vai ser glorificado por meio dessa doença. 7. Depois disse aos seus discípulos, vamos para outra aldeia, para outro lugar da Judéia. Quer dizer, vamos para um pouquinho mais longe de onde eles estavam. E eles lhe disseram, Rabi, há pouco os judeus procuravam apedrejar-te, e mesmo assim voltas para lá? Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo dito isso, acrescentou, o nosso amigo Lázaro adormeceu. Oh, que bom, graças a Deus. Ele está dormindo.
Maravilha. Mas eu vou lá despertar ele do sono. Os discípulos, Senhor, se ele está dormindo, por que a gente vai até lá só para acordar ele? Tipo, quanto tempo esse cara vai ficar dormindo? Será que vai dar tempo da gente chegar para acordar ele? A gente vai chegar lá e vai estar comendo, vai estar tomando café já. Jesus, versículo 13. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava de sono. Eu amo a ideia de os discípulos serem tapados igual a gente. De verdade, eu amo essa ideia de que os discípulos não entendem o que Jesus fala, igual a gente não entende o que Jesus fala às vezes. A gente fica, caraca, Jesus falou que nós vamos lá acordar Lázaro. Né? Oh, legal, hein? Vamos lá acordar Lázaro. Aí, no caminho, eles estão lá, vamos jogar água na cara de Lázaro? Oh, vamos passar pasta de dente na cara dele primeiro? Vamos, tipo, eles estão pensando que algo vai acontecer e Jesus está assim, meu, esses caras não fazem ideia do que eu acabei de dizer. Olha só, versículo 14, mas Jesus lhes disse claramente, quer dizer, Jesus teve que traduzir o que ele estava falando. Jesus mudou as palavras, gente, pelo amor de Deus, vocês não entenderam? Lázaro morreu, tá morto, mortinho da Silva. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, para que vocês creiam. Fé, para que vocês tenham certeza. Porque agora que ele morreu, vocês vão acreditar e ter certeza de que o que eu disse antes, que seria para a glória de Deus, será para a glória de Deus. Legal, né? Se você estivesse lá, você falaria assim, cara, é isso aí, nós vamos ver ressurreição agora, nós vamos ver Jesus, tipo, dando um kamehameha em Lázaro, e Lázaro acordando assim do nada da morte, mas não, olha o que acontece. 16, Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, lascou, porque nós vamos para lá para morrer junto com ele. Eu estou falando, eles não fazem ideia, velho. Ele morreu, e vamos morrer também, vai levar a gente lá, vai matar todo mundo. Tipo, de onde você tirou isso? Não disse que é para a glória de Deus que nós estamos indo lá? Chegando, pois, agora eu quero que você preste bem atenção, a partir de agora. Chegando, pois, Jesus viu que Lázaro estava sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria. Então Marta e Maria estavam lá chorando o luto do seu irmão ter sido morto, ou morrido, e um monte de judeu veio para velar o corpo, velar, ou na verdade consolar Maria e Marta. Ao saber que Jesus estava chegando, olha só o coraçãozinho de Marta sendo revelado de novo. Mas tem que prestar atenção, porque se você ler rápido, você não vai perceber. Imagina a cena, Maria e Marta estavam em casa, por 3 dias, 4 dias já, conversando sobre como Jesus poderia ter evitado a morte do seu irmão. Elas já tinham conversado tanto que elas tinham entrado em comum acordo. Qual que era o comum acordo? Se Jesus amasse tanto Lázaro e tivesse vindo antes, Lázaro não teria morrido. Essa era a conclusão. Só que aqui, Marta, mais esperta que Maria, né? Ela ouve que Jesus chegou e ela não vai contar para Maria que Jesus chegou. Olha só. Se você ler rápido, você não percebe que isso aconteceu. Mas Marta não contou para Maria que Jesus tinha chegado. Olha só. Diz assim, ao saber que Jesus estava chegando, versículo 20, Marta foi ao seu encontro, sem contar para Maria. Maria, porém, ficou sentada em casa. Parece que Maria, tipo, Jesus chegou. Ignorou, né? Mas olha só. Marta, chegando a Jesus, ela disse, Senhor, se tivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala para ela. Aí ela continua, né? Mas eu sei que mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto pedires. Quer dizer, eu acredito que o Senhor curaria ele, enquanto ele ainda estava vivo. Mas eu sei que se o Senhor pedir a Deus, talvez ele volte a ressuscitar.
Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Com essas palavras. Ele vai voltar à vida. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar, mas não agora. É uma fé, mas uma fé 90%. Tipo, eu sei que o Senhor é a ressurreição, o Senhor vai ressuscitar ele no último dia, no dia da ressurreição. Quando o Senhor voltar em glória, nós vamos clamar Maranata, e Lázaro vai ressuscitar. Nossa, que maravilha, Jesus! Mas eu queria outra coisa. Aí Jesus diz assim: você não entendeu nada? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Imagodei? Que todo aquele que crê em Jesus, mesmo que morra, viverá? Ou jamais morrerá? Fé é a certeza daquilo que não se vê. Falei para o Ramon que semana passada ele devia ter feito uma convocação aqui no final da palavra de Dorcas, falando: agora nós vamos ver quem tem fé, quem gostaria de vir aqui e morrer como Dorcas. Vai que, né? Alguém, eu me voluntario. Aí o Ramon falou: mas será que nós seremos como Pedro para ressuscitar ela? Você crê que aquele que crê, mesmo que morra, viverá? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Dito isso, Jesus fez o quê? Tá bom, Marta, vai lá e chama sua irmã, chama Maria. Dito isso, ela se retirou e, chamando sua irmã Maria, em particular no ouvido de Maria, o que ela disse? O mestre está aqui e te chama. Ouvindo isso, Maria se levantou correndo e foi ao encontro dele. Vocês viram agora o que eu disse? Maria nem sabia que Jesus tinha chegado. Marta saiu correndo primeiro e não contou para a irmã. A irmã está lá em casa chorando. Meu irmão. Marta sai correndo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus falou: beleza, vai, chama a sua irmã, deixa eu conversar com a sua irmã. Maria: o Senhor está aqui? Sai correndo sem falar para ninguém. Os que estavam lá em casa nem ouviram, porque ela falou cochichando, falou em particular. Eles acharam que ela estava indo visitar o corpo, visitar o túmulo. Não, ela saiu correndo porque finalmente Jesus chegou. E Maria carregava fé. Jesus chegou, agora é a hora dele fazer o que nós sabemos que ele faz, dele ser o que nós sabemos que ele é. Então vou encontrar o meu Senhor e meu Salvador, o Deus da vida, aquele que é a ressurreição e a vida. E ela vem para Jesus, no versículo 30, e diz assim, vai ser versículo 31, pois Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa de Maria, consolando-a, vendo-a levantar depressa e sair, seguiram ela. Versículo 32. Ao chegar ao lugar onde estava, ao vê-lo, Maria lançou-se aos seus pés, em humilhação. De novo, o mesmo lugar da última vez. Eu sei aonde é a boa parte. Eu sei onde é o meu lugar. Eu sei como fazer as minhas palavras serem ouvidas no trono da graça. Eu sei onde eu tenho autoridade e quem é que tem autoridade sobre mim. Maria não chegou correndo como Marta dizendo: como se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Na verdade ela fez isso, porque elas já tinham combinado que essa seria a conversa que elas teriam com Jesus. E é exatamente o que ela diz para Jesus, mas ela diz isso para Jesus de outro lugar, de outra posição.
como alguém de baixo, como alguém que sabe com quem está falando, como alguém que sabe quem é que vai estar ouvindo, como alguém que enxerga não a aparência, mas o coração. Maria se joga aos pés de Jesus e diz as mesmas palavras de Marta, mas olha a diferença que dá. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 33. E eu vou mudar as palavras para você entender aqui. Ao vê-la chorando, e também os judeus que a acompanhavam, Deus comoveu-se profundamente no espírito, abalado. Deus encarnado comoveu-se, olhando para nós frágeis humanos, olhando para nós simples formiguinhas, enxergando toda a nossa realidade, enxergando as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e ele, ao ver Maria chorando, olhando para ele e dizendo: Senhor, eu tenho fé de que o meu irmão está vivo, ele não está morto, de que o Senhor é a vida dele, e de que ele te ama, e por isso ele viverá se o Senhor quiser. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 37. Os judeus disseram, primeiro versículo 36, vede como o amava. Será que ele que abriu os olhos ao cego, não podia também ter evitado que este homem morresse? De novo, uma fé 90%. Se ele é Deus dessa maneira, ele não podia ter evitado essa catástrofe, ter evitado esse problema, ter evitado essa enfermidade. Muitas vezes nós somos assim. Nós cremos que Deus é poderoso para nos salvar, nós cremos que Ele é poderoso para prover, nós cremos que Ele é poderoso para curar, para libertar, mas quando aquilo que Ele poderia ter nos livrado acontece, quando a dívida, a conta que bate que Ele poderia ter provido antes chega, quando a enfermidade que Ele poderia ter nos livrado nos recai sobre nós, então nós também temos as dúvidas de Marta. Nós também começamos a pensar: poxa, Jesus, eu achei que o Senhor era Deus, eu achei que o Senhor tinha autoridade sobre tudo e todos, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Marta não estava nem aí, sabia quem era Jesus, sabia em quem ela cria. Eu bem sei em quem tenho crido. Oh, minha alma, louve ao Senhor. No meio da tristeza, louve ao Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Os desastres, as doenças, as enfermidades, os problemas, as lutas, as fraquezas, Tu és soberano sobre tudo que acontece na minha vida. E tudo que acontece na minha vida, que seja para o louvor da sua glória, Deus. Jesus virou para ela no versículo 38, comovendo-se profundamente outra vez. Mais uma vez. Você consegue imaginar Deus triste? Deus comovido? Imagina Jesus olhando para Maria chorando, e Jesus se compadecendo da sua dor, porque Ele também amava Lázaro, e Ele ama Maria, e Ele ama Marta, e Ele ama fazer a glória de Deus, fazer tudo para o louvor da glória de Deus. Ele vira, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Na verdade eu pulei a melhor parte, que dizia que ele perguntou, profundamente abalado, versículo 34, perguntou-lhes: onde o puseste? Onde o puseste? Será que Jesus não sabia onde Lázaro tinha sido colocado? Não era meio óbvio? E a multidão estava ali, e já não tinham sinais de onde ele estava.
E Jesus, como Deus, não sabia exatamente em qual dos túmulos ele estava, em qual das grutas ele estava. A ideia aqui do que está acontecendo é Jesus mostrar para Maria o relacionamento dos dois, o relacionamento de intercessão e oração, a intimidade de poder compadecer de nós com palavras e perguntas, olhar para nós e falar assim: eu estou te ouvindo e vendo, me diga onde está a sua dor. Eu sei de tudo e posso fazer o que eu quiser, onde é a fraqueza? Por que você está chorando? Por que você está parado? Onde está a escuridão? Me diz o que tem perturbado o seu coração. Peraí, mas o senhor não sabe onde é o meu túmulo? Será que o senhor não sabe qual é o motivo da minha desesperança? Será que o senhor não sabe o porquê que eu estou desistindo? O porquê que eu tenho lutado? O senhor não sabe o porquê que eu não vou mais à igreja? O senhor não sabe o porquê eu não quero mais ser crente? Eu sei, mas me diga você com as suas palavras. Onde foi que você sepultou o seu morto? Onde é que está aquilo que eu preciso trazer vida? E aí Maria diz: vem ver, Jesus. Vem ver. Jesus então foi e disse: tirai a pedra. Então Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, 90%. Ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. E Jesus respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Em momento nenhum nessa conversa com Marta ele disse isso. Quando que era para ter essa expectativa? Quando ele disse: eu não vou agora, mas isso é para a glória de Deus. Vocês estão entendendo? Antes do desastre acontecer, Jesus disse: é para a glória de Deus. O desastre aconteceu, perdemos tudo. Jesus disse: será que vocês não entenderam? Que as minhas palavras são verdadeiras? Que os meus caminhos são justos e retos? Será que vocês não entenderam que quem manda na história sou eu? Basta você crer e esperar? O fim da história que eu escrevi pode não ser o que você esperava, mas é exatamente o que eu queria. E esse final da história é para o louvor da glória de Deus. Maria é um exemplo para nós de pessoa que carrega fé. Uma mulher que temia Jesus e sabia quem ela era. Mais uma vez, Maria não confrontou Marta sobre não ter falado que Jesus chegou. Maria não tentou se defender. Maria não tentou se gloriar de que, olha, eu criei mais que minha irmã. Jesus não falou para ela: eu sou ressurreição em vida. Se crerdes em mim, aquele que crê não morrerá. Não falou nada disso. O seu coração quebrantado, a sua posição de humildade, o seu desejo de ver Jesus glorificado em sua própria vida, isso foi suficiente para que ela visse a glória de Deus acontecendo no meio dos seus dias desastrosos. Nós não sabemos, um exemplo vívido nos nossos dias, nós não sabemos quais serão os resultados das tragédias do Rio Grande do Sul. Nós não sabemos o que vai acontecer da árvore Rio Grande do Sul quando os seus frutos vierem. Uma coisa nós sabemos, que o Deus que é soberano sobre tudo e todos, será glorificado pelos frutos. Pelos frutos. O Senhor será glorificado nisso tudo. Nós não sabemos como. Eu te digo, aqueles que viram Lázaro morrer, talvez não concordaram com a maneira que Jesus fez. Talvez você não concorde da maneira que Jesus faz as coisas. Talvez você não concorde que Deus use coisas ruins ou estranhas ou caminhos que nós não concordávamos para fazer com que o final das contas seja uma noiva perfeita e santa. Nós não sabemos como Ele faz isso, eu sempre digo isso. Nós não sabemos como Deus usa os
as vírgulas da nossa vida para escrever a história completa. O que nós devemos crer é que nós veremos a glória de Deus como resultado final. O Senhor será glorificado nos resgates, o Senhor será glorificado nas provisões, no serviço, no amor derramado, no consolo, no choro. A igreja no Rio Grande do Sul tem chorado com os que choram, tem lutado com os que lutam, tem testemunhado de que Deus pode mudar as circunstâncias. Nós não sabemos como, mas nós veremos a glória de Deus como resultado final. E para finalizar, Maria aparece mais uma vez, e essa eu vou ser rápido. João capítulo 12. Jesus estava preparando para morrer, para entregar sua vida na cruz. Ele tinha ministrado por quase um pouco mais de 3 anos, e ele sabia e já tinha falado para os seus discípulos várias vezes que ele iria morrer, que o Filho do Homem iria ser entregue, que o Filho do Homem iria ser levantado como uma serpente no deserto, que o Filho do Homem iria carregar as maldições, que Jesus iria morrer. Estava claro quantas vezes Jesus tinha dito isso, mas nenhum dos seus discípulos tinha realmente prestado atenção no que ele havia dito. Versículo 1: 6 dias antes da Páscoa, lembra quando Jesus morreu? Na sexta-feira, em preparação para a Páscoa. Essa é a última Páscoa de Jesus. Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Na verdade, poucos dias, né? Na semana anterior. Onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram ali um jantar. Marta, mais uma vez, servia. Marta, mais uma vez, estava servindo aqueles que estavam na sua casa. Lázaro, ressurreto agora, não com o corpo glorificado, mas vivão, antes dele morrer de novo. Mas ele agora estava comendo com Jesus, na mesa. Então Maria, a irmã mais nova, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, o cara do dinheiro, o financeiro de Jesus, aquele que guardava a bolsa das ofertas e dízimos, um dos apóstolos, o que haveria de traí-lo, disse: por que esse bálsamo aí não foi vendido por 300 denários? A gente podia pegar o dinheiro e dar aos pobres. Eu sou pobre. Dava para os pobres. Agora, olha o João, beliscando aqui na história. Ele disse isso, não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. Porque ele que era o responsável da bolsa de dinheiro, e ele retirava daquilo que colocavam lá. Caraca! João jogando no ventilador, tipo, ele era apóstolo mesmo. Enviado para roubar o dinheiro. Ladrão sem vergonha. Estava preocupado com o pobre e nada. Mas qual que é a resposta de Jesus? Cadê? Então Jesus respondeu: deixa em paz. Mais uma vez Jesus defendendo Maria. Mais uma vez Jesus justificando Maria. Judas estava preocupado. Nós poderíamos ter vendido isso pelo valor de 1 ano de trabalho. 1 ano. 1 denário era o pagamento diário de um trabalhador, um pagamento médio do trabalho de um dia. 300 denários era o pagamento de 1 ano de trabalho. Imagina quanto você ganha no ano. Um perfuminho. Apesar que no Brasil, às vezes, alguns perfumes é esse valor mesmo. Né? Tipo, você comprou isso caro, trabalhou 1 ano para comprar um perfume. Imagina pegar esse perfume e quebrar aos pés de Jesus. Como nós sabemos, Maria, Marta e Lázaro não têm pais aqui.
Nós não sabemos como eles morreram ou o que aconteceu com eles. Esse perfume que valia o valor de 1 ano, provavelmente era herança de Maria. Provavelmente era aquilo que iria impedir que Marta e Maria passassem fome ou tivessem que fazer outras coisas piores, ruins com a sua vida, caso Lázaro morresse mesmo e elas ficassem sozinhas, sem maridos. Era aquela segurança, aquela coisa valorosa, aquilo que iria salvar suas vidas, a sua segurança, a sua poupança, o seu investimento, seja lá qual é o bem que você tem como valoroso, era isso para Maria. Se tudo der ruim, pelo menos eu tenho isso. Se tudo for para o brejo, pelo menos eu tenho isso guardado. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa que você pensa dessa maneira. Jesus diz assim: deixa em paz, porque ela guardou isso para o dia da preparação do meu corpo, para o meu sepultamento. Os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. Olha só, todos os discípulos estavam ao redor de Jesus. Todos os discípulos ouviram que Jesus ia morrer. Nenhum dos discípulos fizeram qualquer coisa para preparar Jesus para o seu momento de morte. Maria estava ouvindo, porque Maria tinha escolhido a boa parte. Maria estava no lugar onde ela conseguia ouvir claramente, sem as distrações e preocupações da vida. Maria não estava nem aí com o que os outros pensavam. Ela sabia a quem servia. Ela sabia em quem cria. Ela sabia em quem confiava. O que é o valor de 300 denários? Perto de poder adorar Deus encarnado com esse valor. O que é a opinião dos homens? Se eu puder participar de um momento histórico de redenção da humanidade, lavando Jesus com um perfume. Se você ler o restante da história, você pensando nisso, você vai perceber Jesus entrando em Jerusalém, proclamado rei, perfumado com o perfume de Maria. No dia da crucificação de Jesus, quando ele estava sangrando, pendurado na cruz, só 2 pessoas fediam bálsamo. Só 2 pessoas exalavam perfume. Jesus sangrando na cruz e Maria aos pés da cruz. É muito parecido com aquilo que a Sulamita, em Cântico dos Cânticos, grita para o seu amado, dizendo: venha vento do sul, venha vento do norte, sopre sobre o meu jardim, para que os meus aromas e os meus perfumes cheguem até o meu amado. Maria estava ali aos pés da cruz de Jesus, exalando, não dúvida, não falta de fé, mas confiança de que aquele que ressuscitou o meu irmão, aquele que me deu vida antes da barriga da minha mãe, de eu sair de lá, ele já era o fôlego de vida preparado para nós, a fonte de salvação. Se crermos, nós veremos a glória de Deus. Se esperarmos, esse que está na cruz vai descer. Se esperarmos, esse que morreu vai ressuscitar. Se crermos, veremos ele rompendo o céu e voltando. Se confiadamente agarrarmos as suas promessas, não vai ser morte, não vai ser sangue, não vai ser corrupção, não vai ser dúvida, não vai ser acusação, não vai ser mentira, não vai ser apedrejamento, não vai ser perseguição, nada poderá nos separar do amor de Cristo, nada poderá nos afastar desse amor, nada poderá nos arrancar de suas mãos poderosas. Se esperarmos, se crermos, veremos a glória de Deus, e quando Ele olhar de onde quer que Ele estiver na cruz, sentado na mesa, ou sentado em seu trono de glória, à direita da majestade nas alturas, Ele vai olhar para nós
sentados em seus pés, cheirando devoção, cheirando fé, porque um justo, alguém que crê, ele não rejeita jamais. Alguém que ora com confiança, que é fé, ele responde com poder, com autoridade, fazendo a sua vontade. Queridos da Imagodei, nós somos chamados a sermos uma comunidade de fé, não uma comunidade social. Nós não somos chamados a sermos um grupo legal que toca músicas legais no domingo, ou que tem um agito diferente no PG do CN, que vai comer com a galera depois. Nós somos chamados para crer em Jesus Cristo, com tudo que nós somos. Nós confiamos de que nós temos acesso, mas a nossa confiança não nos leva à soberba. Jesus faz o que eu quero, faz do meu jeito, faz agora, faz porque eu quero, o que eu preciso. Não, a nossa confiança de que temos acesso nos leva ao lugar certo, que é aos seus pés. Toda vez, todo dia, toda hora que você tiver uma dúvida, clame ao Senhor por fé de novo. Como os discípulos disseram a Jesus, em nossa incredulidade, nos dê fé. Jesus, eu não consigo ver esperança nisso aí. Me dê fé para crer. Me dê certeza de que aquilo que eu não vejo, o Senhor vê. Aquilo que eu não tenho, o Senhor tem. Aquilo que eu não posso, o Senhor pode. De que as minhas considerações, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus planos, o meu conhecimento e entendimento são limitados, Senhor. O seu pensamento é muito mais alto do que o meu. O seu caminho é muito mais alto do que o meu. Eu não sei o que está nos esperando depois da esquina, mas o Senhor sabe, porque o Senhor já está lá. Nessa manhã, Senhor, nós queremos escolher confiar em Ti. Nós queremos ter a fé de Maria. Nós queremos rejeitar as dúvidas. Nós queremos rejeitar os padrões humanos. O Senhor não segue os padrões humanos. O Senhor não segue a lógica humana. O Senhor não segue as regras humanas. O Senhor é Rei soberano sobre tudo, todos. Não há quem possa parar. Quem pode instruir o Senhor com sabedoria? Ninguém. Quero te convidar a ficar de pé. Eu queria que você, nessa manhã, você pudesse tentar verbalizar. Talvez hoje seja a melhor oportunidade para você dizer para Jesus, onde é que está o corpo do defunto? Onde é que está a sua dificuldade, o seu medo? Onde é que está a sua insegurança? Onde é que está o motivo do seu luto? Onde é que está o motivo da sua falta de fé e energia? Talvez agora seja o momento de você rejeitar as preocupações da vida. O que é que tem preocupado a sua mente e seu coração? O que é que tem tomado espaço na sua memória RAM? O que é que tem feito você parar no meio do caminho preocupado que as coisas não vão dar certo? O que é que tem feito você olhar para amanhã com medo? O que é que tem causado ansiedade e medo no seu coração, na sua mente? Quais são as suas fragilidades? Quais são as suas inseguranças? Verbaliza isso ao Senhor agora. Diga para Ele, Senhor, o Senhor pode transformar essa morte em vida.
O Senhor pode transformar essas trevas em luz. O inimigo utilizou disso para o mal, Jesus, mas o Senhor pode transformar isso para o bem. Usa, Senhor, essa fragilidade, esse medo, essa insegurança, esse túmulo no nosso coração. Transforma isso em vida, que isso seja usado para o louvor da sua glória. Talvez o túmulo seja o seu ministério, talvez o túmulo seja o seu chamado, talvez o que está morto é aquilo que você tinha como promessa. Talvez o que você está morto, o que está fedendo dentro de você, é você achando que aquilo que Deus prometeu não vai se cumprir. Talvez o que está fedendo é você lembrar de como anos atrás você amava mais o Senhor do que você ama agora. Talvez o que está fedendo são suas experiências passadas com Deus e olhar para você hoje e pensar: Deus não me ama mais, Deus não me quer mais, Deus não me quer usar mais. O que está fedendo? Aproveita esse momento, verbaliza o seu valor, o que você tem de valoroso na sua vida. Diz ao Senhor com as suas palavras: Senhor, eu te amo mais do que eu amo isso. Eu te amo mais do que eu amo os meus bens. Eu te amo mais do que eu amo minha família. Eu te amo mais do que eu amo o meu futuro. Eu te amo mais do que eu amo os meus desejos, os meus prazeres. Eu te amo mais do que eu amo os meus planos, a minha carreira, mais do que eu amo o meu ministério, mais do que eu amo os meus dons. Senhor, eu te amo. O Senhor é digno disso. O Senhor é digno de que os meus dons, a minha família, o meu futuro, tudo isso seja para a tua glória. Eu derramo aos seus pés, Jesus. Eu te entrego agora. Eu te entrego o controle. Eu te entrego o freio que eu tenho pisado. Eu te entrego o medo que eu tenho carregado. Eu te entrego os ídolos que eu tenho construído no meu coração. Eu te entrego as barreiras de segurança que eu construí para que ninguém tenha acesso a mim. Eu te entrego as fortalezas que têm evitado de que eu viva uma vida cristã verdadeira diante de Ti. Que nessa manhã seja um marco na nossa comunidade, um marco na sua vida, algo para que você possa lembrar daqui a uns anos, o dia em que você tomou uma decisão de escolher a boa parte, de seguir Jesus sem calcular as perdas, os danos, o preço que isso vai custar, de viver para o louvor de Deus, o louvor de sua glória, não importando a opinião dos homens. Toma tudo que somos, Jesus. Nós escolhemos a Ti nessa manhã.